Romanos 1, versos 18 ao 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se os sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Glória a Deus. No sermão passado a gente focou bastante na questão da central do homem, né? Que é no coração e não no intelecto, né? Não na razão, como supõe a filosofia moderna, kantiana, e também a filosofia grega antiga de Platão, né? A razão não é o centro ou a central do homem. O homem não é um ser racional. Ele é um ser que é dominado pelo seu coração, né? E quando a Bíblia fala coração, ela não está falando do órgão que bombeia sangue, né? Uma vez, em um debate com um ateu, né, ele falou para mim: eu tenho 2 filhos médicos e eu sei muito bem que o coração é um músculo, né? Essa é uma resposta imbecil, né? Porque quando a Bíblia se refere ao coração, né, está falando da alma do homem, né? Das entranhas, de seu âmago, de sua essência, né? Não está falando de um músculo. Também não está falando de sentimentos, né? Não está falando de sentimentos. Está falando antes de volição, vontade, né? Principalmente volição, né? Qual é a vontade? E também fala de adoração. O que é que você adora? Né? Essa é a central do homem, é isso que domina o homem, né? Por isso que Cristo disse coisas como: onde estiver a sua riqueza, ali também estará o seu coração, né? Porque fala de adoração, né? A quem você adora. E nós falamos no sermão passado de que o seu coração, ele tem um Senhor, né? Isso foi uma maldição do Éden, né? Deus disse para a mulher: agora o seu desejo será para o seu marido, né? Ou seja, ela quis conhecimento, ela desejou conhecer, e Deus a amaldiçoou como a sua central não será o conhecimento, você não será racional, você será guiada pelo desejo, né? É o desejo que vai te guiar. Então, o homem, ele é guiado pelo desejo, pela volição. E como o coração do homem não cristão, não natural, ele é corrupto, né? Ele sempre vai ser guiado por desejos pecaminosos, desejos que vão contra a vontade de Deus, vão contra a palavra de Deus, desejos que
jamais estarão compatíveis com o caráter de Deus e com o que Deus espera de nós. E assim nós vamos sempre desonrar a imagem de Deus que foi colocada em nós na criação. Né? E nós temos pregado há algum tempo nesses versos, né? Nós iniciamos no 16, e esse eu acho que é o 10º sermão aqui, e parece que quanto mais a gente medita, mais Deus vai revelando a sua verdade, mais Deus vai nos mostrando, né, a sua palavra, nos ensinando a sua palavra. E eu tenho tido essa experiência, né? E aqui nesses versos do 18 ao 23, Paulo faz uma afirmação severa de que Deus está derramando a sua ira sobre os homens, né? E Paulo, ele faz essa afirmação e ele mesmo levanta argumentos contra aquilo que ele afirmou. Essa é a maneira de Paulo escrever, né? Ele levanta argumentos, né, sobre as verdades que ele afirma, e ele responde a esses argumentos, né? Ele refuta essas objeções. Essa é a maneira de Paulo escrever. Sobretudo, a carta de Romanos, ela é recheada disso. Nós não sabemos se Paulo meditava nas objeções e respondia às objeções, ou se, quando ele saía em suas jornadas missionárias, né, pregando aos gregos, se eles objetavam aquilo. Paulo, você está dizendo isso, mas tem isso, isso e isso. E aí ele, como um bom expositor das verdades de Deus que lhes foram confiadas, ele pega e começa a responder essas objeções, de forma que, quando chega no ponto de escrever as cartas, ele já coloca as objeções que podem aparecer a partir do momento que ele afirma algo, né? E pelo que eu tenho observado, são sempre as melhores objeções. Ninguém poderia objetar ou trazer uma objeção tão bem quanto Paulo. E é incrível a maestria como ele refuta as suas próprias objeções para chegar na conclusão de que o que ele está falando é a verdade de Deus. Amém? E aqui nós vemos Paulo fazendo exatamente isso. Ele fala que o homem, Deus está revelando desde o céu a ira sobre os homens, né? E aí talvez alguém possa levantar o seguinte argumento: mas será que todos os homens ouviram o Evangelho de forma pareia, né? Será que todos tiveram a mesma chance, a mesma oportunidade? Será que todos tiveram um bom evangelista nas suas vidas, né? Como é que funciona isso, né? E Paulo, ele responde essas objeções entre os versos 19 e 21. Né? Obrigado, meu irmão. Uma dúvida. Uhum. E aí, a conclusão final que Paulo chega a essa pergunta, e alguém que não ouviu o Evangelho por algum motivo, né? A conclusão final que ele chega é o seguinte:
está ali no final do verso 20, que nós lemos. Né? No verso 20 nós lemos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Aí no final está a resposta dele: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, de cara, antes de qualquer coisa, eu estou dando a resposta final de Paulo para a pergunta de se alguém não ouviu o Evangelho, essa pessoa pode ir para o inferno? Sim, porque essa pessoa é indesculpável. Não há desculpas diante de Deus. Ninguém vai poder alegar ignorância diante de Deus. Essa é a resposta seca. Não foi a resposta que Paulo deu. Né? Paulo, ele argumentou. Né? E ele deu pelo menos 3 argumentos. É importante dizer que esses 3 argumentos, eles não são exaustivos. Não é só aqui que Paulo trata dessa questão. Ele trata em outros lugares. E também não é só Paulo que trata dessa questão. Então, os argumentos que serão fornecidos aqui hoje, talvez não respondem a todas as objeções que alguém aqui pode ter nessa noite. Mas certamente, em outros textos da Bíblia, tais objeções serão respondidas. Porque a Bíblia, ela é perfeita, é a palavra de Deus. E ela não foge de temas polêmicos, muito pelo contrário, né? Ela se sustenta diante de tanta polêmica, e é isso que faz dela um livro ímpar. É isso que nos faz crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós dizemos que ela é a palavra de Deus, nós dizemos que ela é infalível, ela não contém falha em seus escritos originais, que o autor das Escrituras não foram os homens usados por Deus para escrever, como Paulo, mas sim o próprio Espírito de Deus. E quanto mais nós mergulhamos nessas questões, mais nós entendemos isso, né? Mais nós nos maravilhamos com a palavra de Deus. Isso é algo fantástico. Bom, se Deus revela a sua ira e derrama a sua ira do céu, e os homens não têm desculpa, né? Primeiro argumento que Paulo dá, na primeira refutação, é que a criação, o poder e a deidade de Deus está evidente entre os homens. Eu repito, a criação, toda a criação, todo o poder de Deus, inclusive a sua deidade, ou a sua divindade, né? A sua teontologia, o seu ser, né? Ela é revelada aos homens, né? Ela é evidente, ela é evidenciada aos homens, né? E a gente pode trabalhar como ela é evidenciada de muitas formas. Hoje nós vamos focar na questão da criação, né? Mas ela também é evidenciada na própria ontologia do homem, que nós vamos falar para frente em outros sermões. O homem, mesmo pecador, ele é a imagem de Deus. Então, o próprio homem, ele é dotado de uma consciência, de uma moralidade. Ele é totalmente depravado, mas ele é dotado de consciência e de moralidade. Essas coisas não ajudam ele a se salvar, mas elas são suficientes para que ele seja condenado. Assim como o que nós vamos expor aqui hoje. A criação e a revelação de Deus, de seus atributos e de sua divindade,
não ajuda em nada as pessoas a se salvarem, mas são suficientes para que elas sejam condenadas. Isso tem que estar claro. Então, Paulo vai dizer que a deidade, o poder e a criação de Deus é evidenciada entre os homens, né? Ninguém pode alegar ignorância. Então vamos rever isso no versículo 20, né? No 20... Porquanto o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 19. Porquanto o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, Paulo está afirmando que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque o próprio Deus manifestou. É bom a gente meditar um pouco aqui pelo seguinte. Ele fala, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. O que se pode conhecer de Deus? O que Deus deseja que você conheça dele. Jó, onde é que você estava quando eu dei limite ao mar? Então, Deus estabelece limites. Então, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Quem é que manifesta? É o próprio Deus. E o que é que se pode conhecer de Deus? Né? Seus atributos invisíveis, seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Você pode entender que existe um Deus Criador, né? Observando a natureza. E Paulo fala que isso é muito claro desde o princípio do mundo, né? Então, o que se pode conhecer de Deus? Seu poder, sua divindade e seus atributos. Por meio da criação. Então, todas as pessoas conhecem a Deus. Nós acabamos de ver um vídeo, né, onde muitos biólogos, PhDs, que não são cristãos, diga-se de passagem, estavam ali desbancando a teoria da evolução. Por quê? Porque eles estavam entendendo que não tem como aquilo tão minúsculo e tão complexo ser fruto do acaso, ser fruto da chance, da seleção natural, de mutação ao esmo. Eles podem conhecer isso, e isso é manifesto entre eles. É a tudo que se pode conhecer de Deus a partir da sua criação.
Mas isso não é suficiente para a salvação. Por quê? Por causa da depravação do homem. O homem é totalmente depravado. Ele nunca vai desejar Deus. Nunca. Você nunca vai convencer ninguém a ser salvo, né, argumentando cientificamente. Talvez aquilo possa ser uma das ferramentas que Deus use, mas ela por si só não vai salvar ninguém. Deus estabeleceu esse limite. O que se pode conhecer de Deus através da criação? O seu poder, a sua divindade, você pode entender que existe um Deus, né? Você pode entender várias coisas, existe um Criador, né? Mas qual é a única maneira de sermos salvos? É através de um relacionamento pessoal com Cristo. Isso você não enxerga na natureza, nas coisas criadas. E nem no seu próprio ser, na sua ontologia. Porque o que se pode conhecer de Deus, as coisas, você pode se conhecer de Deus através de você mesmo, de quem você é, a sua ontologia. Você tem uma consciência. Todo mundo tem uma consciência. Todo mundo, no fundo, nasce sabendo que existe Deus. Ninguém nasce ateu. A pessoa, ela se torna ateia ou ateu, né? Ela vai se enganando, ela vai negando, ela vai suprimindo a verdade de Deus. E Deus, por consequência, vai derramando sua ira. Como? Entregando essa pessoa à sua própria mente depravada, a uma disposição mental, né, reprovável, né? Quando pensar que não, ela tem a mente cauterizada. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo. O que se pode conhecer de Deus, Deus revelou. Ele estabeleceu limites. O que se pode conhecer de Deus através da limitação não é suficiente para salvar, mas é suficiente para condenar. Então, argumento número 1 sustenta a premissa, que é, portanto, todos os homens são indesculpáveis. E o argumento, esse é o 2, né? Não, perdão. O argumento número 2 é que todas as pessoas conhecem a Deus. Eu meio que já entrei no 2, emendei o 2 com 1. Mas o argumento 2 dele é esse. Todas as pessoas conhecem a Deus. Não há uma pessoa que não conhece a Deus, como eu falei. Depois ela pode se tornar uma cética por uma experiência ruim, ou por influência do lar onde ela nasceu, de pessoas, da escola. Mas Deus, ela não nasceu assim. E Paulo afirma que todas as pessoas conhecem a Deus. Ele afirma isso. Inclusive ele acreditava tanto nisso, que quando ele chegava nos lugares onde as etnias eram helênicas, ele falava assim: eu vi estátuas de vários deuses e vi que vocês têm uma estátua do Deus desconhecido. Né? E aí ele parte desse pressuposto e começa a falar desse Deus desconhecido, porque ele sabia que todo mundo conhece a Deus. No fundo, todo mundo conhece a Deus. E ele vai falar isso, né, no verso 21, né, quando ele diz o seguinte: porquanto, tendo
conhecimento de Deus. Então ele está fazendo uma afirmação. As pessoas têm conhecimento de Deus. O terceiro argumento que Paulo vai usar é: as pessoas, mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ainda no verso 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Imagina, as pessoas acordam todos os dias, tem um sol brilhando ali, e tem uma lua, e à noite vê estrelas, né? E tem a arrogância de falar que não existe um Deus, não existe um Criador, que nós somos produtos de uma evolução. Essas pessoas, o que elas estão fazendo é, elas estão roubando a glória de Deus. Elas estão roubando a glória de Deus. É como se elas dissessem assim: não foi Deus que fez isso não. Sei lá, dá um exemplo. Vem o teu pai, te cria, né? Te dá comida, te dá educação, né? Te dá escola, né? E, sei lá, você se torna alguém, né? Um cidadão de bem, um bom trabalho, e aí de repente você vira e fala: eu não tenho pai. Ah, mas como é que você se tornou advogado, Douglas? Ah, cara, eu evoluí. Sei lá, aconteceu, foi um acaso. O exemplo, a analogia parece ridícula, porque a teoria é ridícula. Nós não temos que ter medo de falar que é ridículo aquilo que é ridículo. É ridículo. É mais que ridículo, é risível. Então, essas pessoas não rendem glória a Deus. Ou seja, não foi Deus quem fez isso. E nem graças. Vou pegar o exemplo do Douglas, né? Não, meu pai não foi meu pai não. Eu sei lá, quando eu me entendi eu era advogado, né? Não sei, só sei que foi assim. Igual qual é que é o nome? Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Então, é isso que é a teoria da evolução. É você negar a glória da criação a Deus. E negar a gratidão da criação a Ele. E quando eles fazem isso, eles acabam se tornando nulos em seus próprios raciocínios. Você acabou de ver um PhD, um cara que estudou a vida inteira, passou pelo colegial, estudou biologia, aprendeu sobre a teoria de Darwin, a teoria da evolução, foi para a faculdade, continuou estudando biologia, continuou
aprendendo sobre a teoria da evolução de Darwin. Ele provavelmente não tinha não devia ser de uma família cristã, então nunca se questionou, foi aceitando aquilo, e aí passou pelo mestrado, já era PhD, e já era docente, chefe de cadeira de uma universidade, né? E de repente ele lê um livro que confronta a teoria, e ele sente raiva de que ele foi conduzido no caminho das flores, né? Eu no vídeo não arrumei uma melhor tradução para caminho das flores, aí eu botei zona de conforto, mas caminho das flores é como se alguém estivesse te iludindo com flores, com um mar de rosas, e com isso te levando para o engano. Essa foi a expressão que ele usou. Então ele se sentiu enganado pela zona de conforto. E ele lembra de ter sentido raiva. Porque ele era PhD, chefe de cadeira, na universidade conceituada, e tinha ali um livro que estava desbancando tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele acreditava. Né? E hoje, esse PhD, que é o Behe, né, ele é um ferrenho defensor de uma teoria chamada complexo da irredutibilidade, ou algo assim, eu esqueci o nome da teoria agora, mas é o seguinte, é que quanto mais, contrariando a teoria de Darwin da evolução, quanto menos evoluído você buscar um ser, né? E aí ele chega ao ponto de buscar um ser tão pouco evoluído como uma bactéria unicelular, não existe forma de vida, em tese, mais simples, mais básica do que essa, né? Quanto mais básico você chegar, mais complexo a coisa se torna, né? Ele defende essa teoria. Mas nem por isso é cristão, né? Bom, e aí a conclusão que Paulo chega é que no final do verso 20 é que tais pessoas são indesculpáveis. Então ninguém vai poder alegar ignorância diante de Deus. Mas, pastor Eric, nem todo mundo é estudante de biologia. Graças a Deus. Senão você seria mais incrédulo ainda. Quanto mais você estuda, mais você tem pior. A Bíblia é um livro incomparável, meus irmãos. A Bíblia, ela lida com a realidade, né? Ela não é uma vã filosofia. Ela combinou as coisas que ela fala com a realidade. As filosofias vãs, ou as filosofias dos sofistas, elas são teóricas. Se você tentar botar em prática, não funcionam, né? Então muita gente tem muita resposta para um monte de coisa, mas tenta aplicar aquilo ali, tenta executar. Não é execuível, não é prático, não dá certo, né? A Bíblia não, a Bíblia ela lida com a realidade. Ela lida e ela não foge dos embates, ela vai nos embates, né? Porque ela fala da verdade. Porque o Espírito Santo é o autor das Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Podemos confiar as nossas vidas nesse livro. Aqui está a verdadeira sabedoria. Aqui está o verdadeiro caminho, a verdadeira direção,
a verdadeira orientação, a verdadeira cosmovisão, o verdadeiro mindset, o verdadeiro pressuposto. Pode apostar sua vida nesse livro, meu irmão. Descanse sua alma nas promessas dele. Aqui há palavras que te guiarão no caminho da vida eterna, no caminho da salvação, no caminho que te faz verdadeiramente conhecer e ser conhecido por Cristo. A Bíblia nunca correu dessas questões. Tudo que foi criado é sobre Cristo. É sobre Deus. Mas sobretudo aponta para a glória de Deus, que é Cristo. Embora você não consiga enxergar Cristo na criação. De uma forma relacional. A pessoalidade de Cristo, que é o que vai te trazer a salvação. Eu explico melhor isso. João vai dizer que ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Filho eternamente gerado, é o próprio Deus, João afirma. Paulo vai perguntar quem que pode ser mais sábio do que Deus a respeito da criação, do que criar, como criar, quem salvar, como salvar. Quem pode aconselhar a Deus? Paulo vai falar. E então, Paulo vai dizer a famosa frase que nós cantamos sempre aqui e que hoje nós oramos. Então, dele e por ele e para ele são todas as coisas. É tudo sobre Cristo. Toda a criação. Ele é o autor da criação. Ele é o projetista. O mundo é cego. Olha para a Bíblia e fala, ela é ultrapassada. Pensam que o homem evoluiu do macaco, ou do ameba, seja lá o que for. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Como a Bíblia pode ser tão antiga e tão atual ao mesmo tempo. Não foge das grandes questões. Nós temos feito essas exposições já há um tempo, aqui em poucos versículos, né? E a ira de Deus, ela está sendo revelada na terra aos homens que suprimem essa verdade de Deus por causa da iniquidade deles. Isso é tão fantástico. O mundo vai na contramão de Deus. A sabedoria do homem vai na contramão de Deus. Os homens são loucos. Não glorificam a Deus como Deus. Paulo diz no verso 21, isso é loucura, sanidade, é suicídio. Os homens não atribuem a Deus a sua própria criação. É como se você tivesse um celular da Samsung e você falasse assim, não foi a Samsung que fez esse celular, não. Ou como se você tivesse uma camisa da Hering e você dissesse assim, tirasse a etiqueta da camisa, não, essa camisa aqui não foi a Hering que fez, não. E assim os homens dizem que a criação, que não foi Deus que criou todas as coisas. Então eles não glorificam a Deus e não lhe rendem glória da criação, não são gratos a eles. No vídeo que vimos, né, nesse vídeo aí, nós vimos, e eu vou postar no grupo depois para os irmãos poderem olhar com mais calma, né, que é muita informação.
Nós vimos como que Darwin estava errado, nos chamando de evoluídos. Nós, até o dia de hoje, não conseguimos criar uma máquina tão poderosa quanto o flagelo, o rabicho de uma bactéria unicelular. Você tem noção do que é isso? O seu corpo tem 30 trilhões de células. Então você é uma forma complexa de vida. Essa é o que a teoria de Darwin sustentava. Mas seres inferiores são formas menos complexas de vida. Eu lembro de ter estudado na escola a evolução das espécies, que você enxerga sendo evoluído de anfíbios para répteis, aí répteis não crocodilianos, répteis crocodilianos, aí depois mamíferos, aí dos mamíferos vem os macacos, aí dos macacos vem o homem. E é tão ridículo isso, eles se apegam em algumas questões anatômicas, né? Como, por exemplo, a diferença do réptil não crocodiliano é que a circulação dele arterial, ela se mistura com a circulação venosa, ou seja, a grande circulação se mistura com a pequena circulação, né? A circulação sanguínea que vem para os pulmões, no nível de alvéolos pulmonares, para você fazer hematose, a troca gasosa, para depois levar o sangue para a célula, através das hemoglobinas, para fazer sim a respiração celular, em nível celular, em nível intracelular, através dos capilares, dos vasos capilares, né? Esse sangue ele era misturado dentro do coração, porque o réptil não crocodiliano ele tem 3 cavidades. E aí ele tem um início, ele tem um septo numa cavidade que é maior, né? Que é como se fosse a nossa úvula aqui da garganta. Nós não temos uma úvula, um septo, né? O coração tem esse septo. E aí eles falam que já o réptil crocodiliano, ele já tem 4 cavidades, né? Ele tem 4 cavidades, aí tem um buraco só, né? Chamado forame de Panizza. E aí, isso é uma grande evidência da evolução. Uau! Você vai para o inferno por causa disso? Queridos, olha como que isso é ridículo. Então quer dizer que eu sou então o mais evoluído. Eu tenho 30 trilhões de células. Nós vimos no vídeo que numa tampinha cabem 4 bilhões de células unicelulares. Aí você pega a forma mais simples de vida, que é uma célula unicelular, uma bactéria unicelular, uma bactéria que só tem uma célula, né? E ela tem um rabicho, um flagelo, que tem toda a estrutura do motor de barco, aquele motor de polpa, né? Ela tem um gancho, ela tem o eixo de transmissão, ela tem os propulsores, ela tem o motor, né? Ela tem marchas, vante e ré, né? Ela tem rotações por minuto, que nós não conseguimos criar máquinas 100 mil rotações por minuto, e ele consegue parar em 1/4 de volta. 1/4 de volta é 90 graus, né? Pensa numa máquina girando a 100 mil rotações por minuto, e de repente ela para em 1/4 de volta, né? Para e volta a girar ao contrário a 100 mil rotações por minuto, né? Então essa ameba, ela está mais evoluída que eu, porque a gente fica andando nesses carrinhos aí, fraquinho, fica preso em trânsito aí, né? Então pelo menos no quesito mobilidade urbana, elas estão melhor que a gente, né? Desculpa a ironia, irmãos, é porque a teoria é ridícula, né? Então, se você se baseia na diferença de um réptil não crocodiliano para um réptil crocodiliano,
Como é que você explica uma bactéria tão evoluída, né, entre aspas, porque ela é criada? Esse flagelo, nós não estamos nem falando da bactéria, nós estamos falando do flagelo da bactéria. Esse flagelo ele é tão complexo que o professor Howard Berg, da Universidade de Harvard, disse que é a máquina mais poderosa do universo. Pensa nisso. Nós estamos falando de uma bactéria, um flagelo. Queridos, a teoria da evolução é ridícula, seja ela de Lamarck, seja ela de Darwin, ou qualquer outro que tenha tentado apresentar alguma teoria de evolução para roubar Deus da glória da sua criação. Né? Faça na sua própria conta e risco. É impossível. João vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não só criou, como projetou todas as coisas. Irmãos, faça um experimento. Sei lá, pega uma caixinha pequena, né? Joga lá uns parafusos, pode botar uma placa de computador, algum processador, coloca umas peças ali, dá uma sacudida nela, assim, sacode bem, e até você cansar. Aí depois você abre ali e vê se tem um iPhone, né? Porque talvez pode ter evoluído, né? O acaso, a chance, não sei. Ou pega um container, joga um monte de sucata metálica, sucata de borracha e plástico, e sacode ele muito tempo e vê se depois você sai dirigindo um Corvette. Mas, pastor Eric, não é isso que a teoria da evolução ensina. Ela fala de mutações. Sim, mas é isso que a ciência evidencia. Ela evidencia inteligência. Ela evidencia projeto. Foi essa a reação do cientista quando ele viu o flagelo. Ele falou: não, isso aqui não é produto do acaso, é impossível. Há inteligência por trás disso. Há projeto, há um criador por trás disso. É isso. É isso. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A palavra no grego para coisas criadas, que Deus se revela através das coisas criadas, você sabe qual é essa palavra? Que em outras traduções dizem tudo que Deus fez, ou coisas que estão criadas. Você sabe qual é essa palavra no grego? Que foi traduzida para coisas criadas? Poemia. Que quer dizer poema. Então Deus se revela nesses poemas. Você conhece o poder de Deus nos poemas. Pensa você andando numa praia, né? E de repente, no Rio tem muito isso, no Copacabana, tem uns caras que são feras, eles fazem aqueles castelos assim, é uma coisa de louco, uma verdadeira arte aquilo. Aí pensa você, desavisado, estava andando ali, aí você viu um desses castelos de areia, né,
o cara às vezes levou 3 dias para construir, aí você fala assim, rapaz, olha só que engraçado, o vento bateu aqui, bateu, e foi juntando um grão com o outro, e apareceu esse castelo aí. Quando você enxerga esse castelo, você enxerga uma arte, um poema, você enxerga um projeto, um design, uma coisa criada. Por isso que a palavra usada, as coisas criadas. Deus, Ele se revela através das coisas criadas. É impossível olhar para a natureza e não ver o poema de Deus. É impossível não ver o projeto, o planejamento. É impossível não ver a inteligência, o desenho, o design. Se é design, é desígnio. Se é desígnio, tem propósito. É decreto. Deus decretou. O poema de Deus, a poemia, é um decreto de Deus. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, ajuntem-se no lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. E disse Deus, cubram-se a terra de vegetação. E assim foi. E disse Deus, haja luminares. E assim foi. São os decretos, são os desígnios, são os designs, são a arte, o projeto, a inteligência, a poemia, as coisas criadas. E disse Deus, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra. E disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies. E assim foi. O poema de Deus é impossível de ser ignorado. Seja você cientista ou não. Ninguém precisa ser cientista para olhar para uma noite estrelada e imaginar a glória de Deus. Porque a própria Bíblia diz que os céus declaram a grandeza ou a glória de Deus. Você não precisa ser cientista para isso. Portanto, todos os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas, queridos, eu quero finalizar da seguinte maneira. Já que a palavra escolhida para coisas criadas foi poema, pensa um poeta, o maior poeta de todos os tempos, e ele escreve um poema, o maior poema de todos os tempos, e ele envia anonimamente o mesmo poema, que é o melhor poema de todos os tempos, do melhor poeta de todos os tempos. Ele envia para a casa de algumas pessoas. E aí as reações são diversas. Uns vão olhar para aquilo e vão falar assim: eu não me interesso por isso. Eu prefiro ler a revista de Fuxico. Ou vou ler gibi. Ou coisa pior. E abandona aquele poema. Mas talvez outras pessoas falem: nossa, eu falei o nossa agora. Eu estava falando hoje. Nosso Pai, nosso
esse poema é tão rico, belo e bem construído. Um poeta de alto calibre. E todo dia ele estuda aquele poema. E ele não se cansa de estudar aquele poema. E quanto mais ele estuda, mais coisas ele descobre sobre aquele poeta. Ele descobre que aquele poeta é um grande erudito nas artes, na filosofia, que é um grande linguista, sabe usar estruturas para se expressar de forma profunda e concisa. E ele começa a descobrir muitas coisas sobre esse poeta. Mas ele não e nunca vai saber quem esse poeta é. Ele nunca vai poder se relacionar com esse poeta apenas lendo esse poema. E de repente, o poeta, de todas as pessoas que ele enviou o poema, ele fala assim: eu vou me apresentar para algumas dessas pessoas. E aí ele escolhe algumas dessas pessoas e começa a visitá-las. E ali, quando a pessoa recebe a visita do poeta, e aí falei, tudo bem, tudo bem. Fiquei sabendo que você é interessado em poesia. Se eu sou apaixonado por poesia, você tem que ver uma Mona Lisa que eu tenho aqui, uma obra-prima. Você tem que ver. Eu não sei quem é esse poeta, mas ele diz isso. E aí o poeta diz: eu sou. Você é quem? Eu sou quem falo contigo. Eu sou esse poeta. Né? A gente pode ver essas coisas ilustradas na Bíblia em algumas passagens. Né? Como, por exemplo, o eunuco que estava na carruagem, né? E ele estava ali lendo o livro de Isaías, e ele estava ali apaixonado por aquilo, e de repente Filipe aparece e ele fala: de quem que ele está falando? E aí Filipe fala que ele estava falando de Jesus. E aí ele vai lá e se batiza. Ou outra explicação bíblica do que eu estou falando é quando a mulher samaritana no poço de Jacó, né, tem um embate sócio-teológico com Cristo, e há umas tantas do embate, ele fala: mulher, sou eu quem falo contigo. Né? E ela, de repente, ela vai contar as boas novas para a cidade. Ela corre e fala: encontrei o Messias, encontrei o Cristo. Então, voltando à nossa ilustração da poesia, você pode até, ao observar a natureza, conhecer coisas sobre Deus. Como eu disse no início, o poder de Deus, afinal de contas,
tem que ser muito poderoso para criar tantas galáxias, tantas estrelas, né? Você pode conhecer a divindade de Deus. Tem que ser Deus para fazer isso. Isso não é coisa de homem comum, é coisa de Deus, né? E você pode conhecer vários atributos de Deus invisíveis na criação. Você pode conhecer a fúria de Deus, né? Várias e várias e várias coisas. Mas você nunca vai conhecer a pessoalidade de Deus olhando para a natureza, ou estudando, ou através da sabedoria humana. Paulo fala que Deus, em sua sabedoria, escolheu não ser achado pela sabedoria humana, mas aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Então, queridos, o argumento de Paulo aqui é que toda essa revelação de Deus, ela é suficiente para condenar. A poesia de Deus está em todos os lugares. É impossível você não ver o DNA de Deus nas coisas criadas. Mas elas não são suficientes para te salvar. Porque a salvação só reside num conhecimento pessoal. É quando o poeta decide visitar sua casa. E aí a sua admiração para de ser sobre a poesia e você começa a admirar o poeta. Então, queridos, Deus, Ele precisa se revelar para nós. Ele precisa nos fazer uma visita. Ele precisa regenerar o nosso coração. Como eu falei no sermão passado, o coração é central do homem. Então Deus, Ele chega e Ele transforma o coração do homem. E aí o homem, ele é recriado. Ele agora é nascido de uma nova vontade, de uma nova volição. Não é vontade nem de carne, nem de sangue, mas de Deus, afirma as Escrituras. E aí, quando o homem recebe essa visita de Deus, ele começa a ser atraído pelo próprio Deus, para as verdades de Deus. Então, nessa noite, se você tem sido enredado por esses sofismas do mundo, por esses conselhos mundanos, os quais nós somos expostos, queiramos ou não, porque estamos no mundo, saiba que Jesus orou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você tem essa promessa na sua vida. Então, meu amado, peça a Deus que visite o seu coração com o Espírito dele e que te dê um coração que é inteiramente submetido ao senhorio de Cristo. E aí sim, o Espírito Santo de Deus será o seu Pai. Porque na maldição do Éden, Deus disse: o seu desejo será para o seu marido. E a expressão marido, em hebraico é ish, porque também traz a ideia de senhor, numa relação de servo e senhor. Mas no grego, se você fosse falar marido, João, quando foi dizer aquilo que Jesus falou, vós, suas raças de víbora, quando Jesus chamou raça de víbora, ele estava evocando aquilo que aconteceu no Éden.
raça de víboras, o diabo é vosso pai. E vocês desejam satisfazer-lhes o desejo. Por que não falou marido e falou pai? Porque no grego, se você traduzir para marido, andros, ele não traz a conotação de senhor. Ele traz a conotação de homem, andro. Tanto que quando o homem ele deixa de ter atividade sexual, nós chamamos de andropausa. Ou seja, a pausa da masculinidade. Se ele traduzisse como andro, nós não entenderíamos. Então ele preferiu usar a palavra no grego pater, que é pai, para traduzir a ideia do que Jesus estava falando. Certamente Jesus não falou em grego, deve ter falado em hebraico, né? Mas quando João foi registrar, ele registrou em grego. Então ele escolheu o termo pater no lugar de andros, para traduzir a ideia de que o seu centro é no coração. E quem for o Senhor do seu coração, você vai ter desejo de satisfazer a vontade desse Senhor através do Espírito desse Senhor. E só tem dois Espíritos. Eu falei no sermão passado que Hermann Doiver fala do Espírito do Anticristo e do Espírito de Cristo. Então, se o seu coração não pertencer em sua totalidade a Cristo Jesus como Senhor de seu coração, né, você vai desejar satisfazer os desejos do Anticristo. Por isso que Jesus falou para aqueles fariseus: vocês são filhos da víbora, vocês são raça de víboras, e vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Por quê? Porque eles eram guiados pelo coração, e o espírito que operava no coração deles, o Senhor do coração deles, era o espírito do Anticristo. Mas que nessa noite nós possamos clamar a Deus que o Espírito Santo seja o Senhor de nosso coração, que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor de nosso coração em totalidade. A redenção ela é uma caminhada. Às vezes nós temos momentos de coração dividido, o que a Bíblia chama de ânimo dobre. É normal isso na caminhada. Não se sinta um não eleito por isso. Todo mundo passa por isso. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque só ela é capaz de penetrar nesse nosso coração e dizer o que é certo e o que não é. E aí nós podemos clamar a Deus e falar: Deus, me livra, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me conduz no caminho da eternidade. Me faça mais parecido contigo, com Cristo. Me habilite a obedecer a palavra de Deus, a ser mais parecido com Cristo. Me mobilize a fazer a tua vontade. Me ensina a desejar o que o Senhor deseja. Me ensina a odiar o que o Senhor odeia. Me ensina a amar Cristo, a entesourar Cristo como a coisa mais excelsa, mais excelente da minha vida. Queridos, Ele é o autor do poema. Receba o autor do poema na sua casa. Peça a Deus ouvidos para ouvir Ele bater. Eis que estou à porta e bato. Quem tiver ouvidos e ouvir, eu entrarei e cearei com Ele. E aí você vai conhecer o autor em sua pessoalidade. E isso é suficiente para a salvação. Porque se você está em Cristo Jesus, você está justificado. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Cristo é suficiente para a sua salvação. Mas a questão, amados, às vezes, não é nós conhecermos a Cristo. Muitas pessoas professam conhecer Cristo. Cristo nos conhece? Você recebeu o poeta na sua casa? Eu não entro na Casa Branca
Se eu falar que eu conheço o Donald Trump, eu vou ser barrado bem antes de chegar na Casa Branca. Mas se o Donald Trump me conhecer, eu entro lá. E assim é com Cristo, queridos. Ele te conhece, porque Ele disse, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas eu digo, nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, mas eu lhes direi abertamente, eu não te conheço. Então a questão, amados, é nós conhecermos e sermos conhecidos por Cristo. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim caminho mau e guia-me no caminho da eternidade. O homem natural é incapaz de sondar a si próprio, mas Deus nos deu uma ferramenta que te ajuda a você se sondar. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre medula e espinha, alma e espírito, não volta vazia, faz o que apraz, é capaz de discernir os pensamentos. Então às vezes você não conhece um pecado seu, mas Deus conhece, o Espírito Santo de Deus conhece, e Ele quer que você conheça. Não, às vezes você já foi justificado, mas Deus quer que você cresça. Deus quer que você honre a glória, a imagem de Deus que está em você. Nós somos chamados a honrar a imagem de Deus que está em nós, porque o mundo desonra a imagem de Deus que está neles. E essa é a grande ofensa. Esse é o grande problema do mundo. É a glória de Deus. Deus é zeloso por sua glória. Então que nós tremamos diante dessa palavra. E que nós sejamos zelosos, não só por guardá-la, mas por anunciá-la, né, pastor? Como nós fizemos na última quinta-feira. Que mais e mais, eu não pude participar, estive aqui no médico com a Josi, mas que mais e mais nós possamos nos mobilizar. Que o Espírito de Deus venha a nos unir e nos mobilizar, nos mexer para nós anunciarmos, não oba-oba, não coisas que as pessoas querem ouvir, mas anunciarmos que elas têm uma doença terminal e que só tem uma cura para a doença terminal delas: Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Então, amados, coloquem de pé.